A homofobia e a transfobia, o preconceito contra homossexuais e pessoas transgênero é uma característica cultural muito presente no mundo contemporâneo. Pessoas são assassinadas em função desse preconceito. Por que é que a sexualidade dos outros mexe tanto com você? Prazer carnal. Vamos tratar de uma questão muito importante referente à sexualidade humana. A sexualidade humana é muito complexa, ela não é unificada, ela não funciona da mesma forma e com os mesmos conceitos em todas as épocas. Apenas para dar dois exemplos. Na Grécia clássica, seria muito estranho eu falar em homossexualidade, porque homossexualidade e heterossexualidade são conceitos do século XIX. A palavra homossexual é uma palavra de origem alemã, usada em alemão pela primeira vez apenas no século XIX. O grego era, especialmente em Atenas, um homem sexual, ou seja, ele não era definido exatamente pela sua orientação sexual, mas era definido pelo prazer sexual. Era comum que um homem mais velho guiasse um rapaz pelos caminhos do crescimento político, do debate filosófico e da iniciação sexual. E depois este mesmo rapaz casaria e teria filhos, e esses filhos seriam orientados por outros homens mais velhos. Essa era uma característica grega. Na vida dos 12 Césares de Suetônio, é apontado que Cláudio, o imperador, era limitado, e era tão limitado, e era tão burro que não teve outra questão sexual a não ser com as mulheres. Ou seja, foi absolutamente inclinado às mulheres, e isso era para o autor um sinal claro de que ele não era uma pessoa avançada ou não era uma pessoa desenvolvida. Como nós vemos ao longo da história, a própria palavra teve muitos significados. Na Idade Média, com uma leitura religiosa, passamos a utilizar a palavra sodomia, ou seja, em função de Sodoma e Gomorra terem sido destruídas por Deus, por pecados, inclusive possivelmente pela inclinação homossexual dos seus habitantes, a sodomia passa a ser um conceito muito presente. Apenas no século XIX surge então a palavra homossexualidade, homo do grego igual, e aí a sexualidade, o homoerotismo. São questões complexas. Vamos imaginar em primeiro lugar que nós nascemos basicamente com duas características biológicas, masculina ou feminina. O hermafroditismo, ou seja, a combinação das duas características em um único corpo, existe, mas ele é irrelevante do ponto de vista estatístico. As pessoas nascem com características, órgãos genitais e com uma disposição biológica masculina ou feminina. Agora, isso é parte da questão. As pessoas interpretam que se nasceu com determinada conformação biológica, tudo que decorrer daí seria natural. Bem, a natureza desconhece o conceito de natureza, porque nós não sabemos explicar exatamente entre os animais como os leões, entre os animais como as girafas, entre os animais como os cisnes, existe um comportamento homossexual, às vezes, que acompanha a vida inteira do animal. Nós não temos certeza exata sobre a origem desse comportamento, mas isso comprova que não é apenas uma questão cultural, que a existência de pessoas com desejo pelo mesmo sexo não é apenas fruto de uma sociedade ou permissiva ou repressiva disso, mas é sinal de que existe dentro das pessoas a mesma estatística que existe para os leões e para as girafas. Mas voltemos à questão. Meu corpo é masculino ou meu corpo é feminino? Isso dá uma questão biológica. Agora, minha inclinação afetivo-sexual, meu gosto, me dá uma orientação ou homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, para ficarmos apenas, grosso modo, nas questões maiores.
E finalmente existe uma terceira questão, que é como eu me vejo, como eu me projeto, como eu desejo ser. E aí nós temos uma questão de gênero, ou seja, eu sou um homem em um corpo de homem, mas me vejo como mulher. Esse caso acrescenta uma terceira variável, a biológica, depois a questão de orientação e a questão de identidade. A sexualidade humana é infinitamente variada. Talvez fosse melhor que nós disséssemos que dos 7,5 bilhões de seres humanos no planeta, nós temos 7,5 bilhões de combinações possíveis para esses três elementos. E acontece que muitas pessoas gostariam, desejam estabelecer como padrão, entre aspas, normal, que se eu tenho conformação física masculina, necessariamente eu gostarei de mulheres e necessariamente eu me vejo como homem no espelho e desejo ser homem. A existência de pessoas cisgênero e a existência de pessoas transgênero é uma realidade. Também não temos certeza da origem disso. Há crianças que desde muito cedo, 4, 5, 6 anos, há meninos que desejam exclusivamente utilizar roupas de menina e terem hábitos que a nossa cultura associa ao feminino. Como há meninas com corpo de meninas que antes da puberdade, do aparecimento das características sexuais secundárias, antes do desenvolvimento de seios e assim por diante, se identificam exclusivamente como rapazes. Existe um mistério para saber a exata origem do comportamento homoafetivo ou do comportamento e da identidade transexual. Mas o próprio fato de eu perguntar de onde vem, qual é a origem, o que provoca isso, já contém um preconceito. Porque eu não pergunto sobre alguém ser heterossexual, eu não faço a questão, mas de onde surgiu isso? Será a influência da mãe? Será a influência do pai? Será que é uma questão genética? Quando eu pergunto sobre a origem de alguma coisa, eu já estou estabelecendo que é uma exceção e talvez não desejável. A homossexualidade existe. Ela existia quando a repressão era total. Ela existia na Espanha inquisitorial, que prendia os chamados sodomitas. Ela existia no Brasil colônia. Ela existia em narrativas do século XVI, quando o padre Frutuoso Álvares é detido pela visita inquisitorial por ter molestado e tido relações sexuais com muitas pessoas. Ela existiu sempre. Ela existiu na Idade Média em pessoas famosas como Ricardo Coração de Leão, como Felipe Augusto. Ela existiu na Inglaterra vitoriana, onde a homossexualidade era crime, punida com prisão e trabalhos forçados, caso de Oscar Wilde. Ela existiu sempre e aparentemente nada do que foi feito até hoje, especialmente de forma repressiva, como é o caso do homem que quebrou o código nazista, a máquina nazista de códigos, Alan Turing, que acabou desenvolvendo a linguagem do computador contemporâneo, foi tratado com hormônios, foi tratado com produtos para que mudasse a sua questão sexual e o resultado foi o suicídio. Todas as tentativas de lavagem cerebral, treinamento, reeducação sexual, tentadas tanto na União Soviética totalitária como em uma democracia como os Estados Unidos, todas as tentativas resultaram em suicídio, infelicidade e, por vezes, apenas na questão de encobrir aquele comportamento e, por pressão, às vezes religiosa, às vezes social, desenvolver um comportamento mais aceitável para a sociedade. Então, nós tentamos de tudo, de eletrochoque a condicionamento, de hormônios a repressão. E o resultado é que no mundo medieval, moderno, em todos esses mundos, nós tivemos o mesmo resultado. Continuam existindo homossexuais, continua existindo a mesma proporção. Tome um caso apenas para ilustrar. A Holanda foi um dos primeiros países a adotar